Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como os cristãos devem ocupar o seu tempo? Nós temos na Bíblia algumas recomendações, mas de qualquer forma, isso precisa ficar claro. Se a pessoa nasceu de novo, tem a nova natureza espiritual, tem intimidade com o Espírito Santo e conhece a Deus pessoalmente, o comportamento dessa pessoa é totalmente diferente de uma outra que não nasceu de novo ou que não conhece a Deus pessoalmente, não tem vida espiritual, assim, de intimidade com Deus, ainda que seja religiosa. E esse é um ponto importante. Há muita gente ainda, mas está em declínio, essa quantidade de pessoas que frequentam a igreja por tradição, porque nasceram de uma família que já frequentava a igreja, porque eles se acostumaram socialmente a frequentar a igreja. Esse número está diminuindo rapidamente e vão ficar aqueles que têm uma convicção, principalmente quando for difícil. Quando você não tiver transporte à noite, quando houver sempre notícia de assaltos por toda parte, quando o vírus estiver recrudescendo aí, aumentando a sua atuação e órgãos ligados à saúde estiverem recomendando que você fique em casa, que não vá se reunir, não vá fazer ajuntamento na igreja, quando perseguições políticas vêm contra os que estão se reunindo em igrejas, quando a dificuldade aumentar, não vão ser muitos que vão à igreja, só aqueles que têm um compromisso mesmo, que têm um interesse forte, ou que estão com sede, muita sede espiritual, é que vão. Os outros vão ficar em casa, principalmente quando se acalenta em nossos dias a ilusão, isso é ilusão, de que você consegue ser um cristão online. Isso é uma ilusão. Um cristão apenas online é ilusão. Ninguém consegue ser cristão só assistindo reunião ou ouvindo pregações e músicas de louvor em casa. Sem praticar, ninguém consegue ser um cristão. Você tem que praticar, e a prática é junto com outros. Em casa, isolado, só online, é ilusão conseguir ser cristão dessa maneira. Mas o diabo está fazendo passar essa ideia por dentro das igrejas de que é possível ser um cristão, ter as convicções de cristão em casa. Esses dias encontrei um rapaz que eu tinha evangelizado na rua. Rapaz e tal, ele que me reconheceu, pastor e tal, ele gostou de mim e eu perguntei, importante é saber, você está firme, já está firme no Senhor? Não, eu ainda estou precisando acertar umas coisinhas e tal. E eu sugeri, mas você tem ido a alguma igreja perto da sua casa para ajudar? E falou, pastor, para ser um cristão eu não preciso ir à igreja. Eu disse sim, teoricamente sim, mas só que você fica fraco sem a ajuda de outros cristãos. Mas essa ideia, o diabo tem colocado na cabeça de muita gente que você consegue ser um cristão sem ir à igreja. Isolado em casa, apenas online, tendo suas convicções, assistindo culto, pregação e música de louvor, que isso é ser cristão. Mas a Bíblia nos ensina que sem a prática você não pode ser um cristão. Prática individual e coletiva, de corpo, compromisso de corpo junto com
outros irmãos. A Bíblia tem muitas orientações sobre isso. É uma ordem, não deixemos de congregar-nos. É necessário para fortalecimento da fé. Agora eu quero mencionar coisas que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, no capítulo 2. Ele deixou Timóteo na igreja de Éfeso para continuar o seu trabalho. Quando ele teve que sair de lá, Paulo, apóstolo, passou mais de 3 anos em Éfeso e o esquema que ele montou ali, ele não saía de Éfeso, mas estava todos os dias dando aula, orando, ensinando, e dali de Éfeso, toda a Ásia Menor conheceu o Evangelho. Deus me deu a orientação de eu fazer isto. Eu estou, a maior parte do dia, à disposição dos irmãos. Todos que querem e vêm a mim, eu atendo para orar, para orientar, às vezes exortar, para ensinar, pregar. Aqui na rádio, fica gravado para quem quiser. Eu estou sempre orando pelos irmãos, à disposição dos irmãos. Dessa forma, independente da minha estratégia ou atuação, Deus tem feito o Evangelho se expandir através de nós, esta ligação em comunidade se expandir para muitos outros lugares, até para fora do Brasil. Isto é a atuação de Deus, do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo em Éfeso. Toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho enquanto Paulo estava em Éfeso. Mas aí Deus o chamou para outra área. E todos nós temos que ser assim como o vento. Já que nascemos de novo, somos como o vento, que não sabemos de onde viemos e para onde vamos. Foi Jesus quem falou isto e Deus levou o apóstolo Paulo para outros lugares. Mas de lá, preocupado, ele escreveu uma carta ao seu filho na fé, o jovem Timóteo. E, entre outras coisas, ele exorta, antes de tudo, a que cada cristão esteja engajado na prática de orar muito. Mais adiante, eu quero partir do versículo 8, 1 Timóteo 2, versículo 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. É isso que você vê? É isso que você faz? É isso que acontece? Quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, mãos limpas, perdoadas, sem ira e sem animosidade contra os irmãos, uns contra os outros, sem ira, sem animosidade. A nossa atuação deve ser pautada pelo amor, em paz, desejando quanto possível a paz com todos os irmãos, mas obrigatoriamente buscando a paz com nossos irmãos. E ele continua, o apóstolo Paulo, da mesma sorte, ocupando tempo, eu quero que as mulheres orem em todo lugar, levantando mãos santas, mas se trajando com decência. E que se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Uma vez eu conheci uma atriz da Globo, atriz de novela da Globo. Eu não lido com isso, não assisto e não lido com essa gente. Mas acontece que ela professava ser cristã, nasceu de novo, conheceu o Senhor, nos ouvia através da rádio, ela se ligou a mim. E então eu pude ter um pouco de contato com ela, conhecer um pouco dos bastidores lá das novelas da Globo. Eu achei interessante aquela atriz, já era ex-atriz, ela ainda fazia algumas peças para umas e outras coisas, mas na Globo ela
já não atuava mais. Carmen Monegal, eu não vou nunca esquecer, ela era uma doçura de gente, simples, humilde, mas tinha deixado no passado a marca dela em novelas que ficaram famosas. E aí lá pela Santos ela deu um presente para minha esposa, um vestido que foi feito por uma costureira ou um costureiro de alto nível, dos mais famosos do Brasil. Foi feito para ela, era um vestido de não sei quantos milhares de reais, é um vestido bem diferente e claro que a minha esposa não usou aquilo. Mas eu não vou nunca me esquecer, um vestido feito por um estilista de alto nível, que o valor dele, daquele vestido, era de milhares e milhares de reais. Eu não vou me esquecer disso. E ela mesma não usava mais, ela era uma pessoa simples, cabeleira frisada. Hoje a moda muda muito de cabelo para mulher, mas o fato é que o apóstolo Paulo cita um exemplo daquela época que envolvia muito dinheiro para as pessoas gastarem com o atavio. E ele recomenda: a mulher cristã tem que se vestir de forma simples, decente, bom senso, modéstia, nada de muito ouro, muita coisa. Não é proibido para a mulher cristã usar brinco, pulseira e bracelete aqui, mas não sei o que lá. Esses atavios, isso não é proibido, mas exagerar nisso acaba chamando atenção para isso, envolvendo muito dinheiro, envolvendo tempo, trabalho, dedicação, e a pessoa fica sem tempo para se dedicar à oração, à obra de Deus, à visitação. Por isso, é necessário que a gente esteja atento a não gastar muito tempo com outras coisas. E mais adiante, no capítulo 3, versículo 11, diz que as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, fofoqueiras, que sejam temperantes, equilibradas e fiéis em tudo. Nós devemos investir nessas virtudes da vida cristã, ocupar o nosso tempo no trato com outras pessoas, aconselhando, orando junto e ajudando as pessoas, e não ocupando o tempo e o dinheiro com nosso corpo, com a nossa aparência, com as nossas redes sociais, as nossas imagens. Isto é nitidamente um desvio, é uma idolatria, é pecado a pessoa ficar se ocupando demais com a sua imagem, a sua aparência, toda hora, o tempo todo ali no celular, tirando foto, mandando para a rede social, foto desse jeito, daquele. E tem muita gente aí nas igrejas, muita mulher cristã investindo nisso. E o homem, às vezes, vai investir em bobagem, em outras coisas, ocupar o seu tempo com muitas outras coisas, quando deveria estar orando o tempo todo, orando sem cessar, orando em todo lugar, chamando outros para orar e desenvolvendo vida de oração, a prática de oração. Isto é a exortação do apóstolo Paulo para a gente ocupar o tempo. E quanto mais a gente dedicar à oração com várias pessoas em todo lugar, nós vamos desenvolvendo a nossa intimidade com o Senhor, e cada vez Deus vai poder nos usar mais, homens e mulheres, ocupando o tempo com oração. Você tem feito isso? A oração é algo muito comum para você, que você faz aos montes de vezes durante o dia, em todo lugar onde você vai, cada viagem, para onde você vai, ao começar cada tarefa, ao começar a escrever isso, ao começar a ler aquilo, você tem essa prática de orar, ocupar o seu tempo com oração. Você ama Deus para ter muito tempo de oração com Ele? Comece a pensar nisto. É um bom investimento para o nosso tempo. Quem ama a Deus
sabe o que é uma vida de oração, investir o tempo na intimidade com o Senhor. Você tem feito isto?